esse artigo aqui ele é da área da qual eu trabalho, né, de prospecção fitoquímica, não com a espécie, né, que eu trabalho, que essa aqui é a Ammonium nilgyricum, né, e ele trabalha análise de cromatografia gasosa, né, de fitoconstituintes a partir dessa espécie e interações moleculares de cerverogenina, né, do bioativo cerverogenina, acetato de cerverogenina com proteínas-alvo, né? O abstra dele, tá? Eu coloquei aqui, eu separei por cores, né? Daqueles 6 itens que tem lá, tá? Não tinha o gap, né? A parte de, vamos dizer assim, o estado da arte, né? Um pouco mais trabalhar a ligação e as deficiências, né, da pesquisa, né? Ele faz uma introdução rápida, né, uma contextualização do que é a espécie, né, onde ela se encontra, a família e as propriedades dela, né, que é essa informação rápida, que é uma introdução rápida. Logo depois ele trabalha o objetivo, né, da pesquisa, né, e um pouco ele acaba misturando um pouco a metodologia com os resultados. Ele fala até aqui o que ele usou, né, no objetivo dele, né, a metodologia, a cromatografia gasosa, né, e ao longo do trabalho, né, ele mistura um pouco, ao longo do trabalho, né, do abstra, ele mistura um pouco a metodologia com os resultados que ele vai descobrindo, né? Então, ele pega uma metodologia e fala o resultado que ele teve, né? Depois Porque ele ficou bem fala... longo, né, Marcos? Essa parte, exatamente porque ele mistura, ele apresenta o resultado que ele obteve, né, com aquela metodologia linkada. De cada metodologia, Então, ele vai falando a metodologia que vai usando e vai colocando o resultado que ele vai obtendo, né? E, ao final, ele dá aqui a conclusão, né? E uma coisa legal desse abstra, que no meio dele aqui, deixa eu ver aqui qual é a parte, que ele coloca que foi o primeiro relato dessa espécie, né? Então, ele coloca aqui no meio desse, que eu coloquei aqui de marrom, que eu grafei de marrom aqui, ele coloca que é o primeiro resultado que eles descobriram dessa espécie. Então, já falando vamos dizer assim, aquele vendeu peixe, né? Nossa, o cara já a importância, ele já coloca aqui, né? Aqui, ó. Isso. Aqui, ó, to our best, porque essa frase é muito interessante, porque, assim, até onde se sabe, né, tipo, até onde se conhece, essa é a primeira descrição dos constituintes fitoquímicos, porque, de repente, está sendo publicado simultaneamente em outro local estudos com aquela espécie, né? Então, isso aqui realmente é esse cuidado, né, que ele tomou aqui na escrita. A gente sempre escreve dessa forma, né? Até onde se sabe, até onde eu sei, né? Não há relatos, é a primeira vez que está sendo relatado, né, esses resultados, tá? Então, eu considero que esse resumo, esse abstract aqui tá bem escrito, tá? Ele coloca aqui, logo no início, né, a espécie, como o Marco falou, onde que ela foi encontrada, ele já cita a família, né, o valor etnobotânico, ele coloca, né, que é bem conhecido também, né, suas aplicações medicinais, né, então, assim, de maneira bem direta, né, ele conseguiu colocar tudo isso. Ele preferiu linkar, né, metodologia com resultados. Eu acho que ele foi, aqui nessa construção, ele foi feliz com essa construção, como eu falei, se a revista permite que não seja feita a separação das informações, mas está aqui. Ó, a introdução ao tema, o objetivo, metodologia, resultados que ele obteve, né, e a conclusão dele, tá? Então, assim, tá perfeito. Perfeito, tá, né? Bem escrito, ok?
Mais algum comentário, Marcos? Não, eu só queria enfatizar essa parte aqui, né, de vender o peixe que ele colocou, porque de acordo com o que ele viu, né, o primeiro relato da descrição, que para chamar a atenção do leitor, né? Sim, sim, do leitor e provavelmente do editor, né? Antes de ser publicado, né? Ele passou por essa avaliação e aí logo no abstract já traz, né, para o editor, que é relevante porque é a primeira vez que está sendo relatado, né? Então, toda vez que é o primeiro relato de alguma informação, de um resultado, ele tem a sua relevância, né? Mesmo, como diz, mesmo que seja um resultado negativo, mas é a primeira vez que está sendo relatado, ok? Muito bom. Colegas, alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Ok. Vamos passar para o próximo. Yel, pode ser o seu, né? Vou seguir a ordem que vocês me enviaram, tá bom? Pode. Vou compartilhar. Só um minutinho. A Heloísa conseguiu voltar. Que bom, Heloísa. Porque às vezes não aparece quando eu tento abrir, aí eu tenho que fechar e abrir novamente. Ok, agora vai dar certo. E fique à vontade para comentar o que você selecionou. Então, eu selecionei uns artigos aleatórios para ver, né, assim, do tanto que fala. Então, como é a revista da saúde, né, da área da saúde aqui, é a revista da Escola de Enfermagem da USP, né, que é um quadro Extratar 2, então ela é bem objetiva, é até ruim ter, em vez de mandar as coisas para lá, porque eles cortam tudo que a gente quer fazer, né, uma coisa, assim, bem seca. Eu acho que fica, assim, até muito... Acho que falta muita informação, assim, nos artigos, mas é assim. Então, ele traz o objetivo, o método, o resultado, né? E a conclusão, né? É um artigo recente, agora de 2020. Aí ele já fala, né, que o principal objetivo foi a avaliação por pares da eficiência de uma intervenção educacional em saúde, também buscando a caracterização de comportamentos violentos vivenciados por adolescentes nas relações íntimas. Então, né? ele já começa direto com o objetivo. Já. Aí o método, né? Ele fala que é um estudo quase experimental, pré e pós-teste, foi realizado com uma amostra não probabilística, né? Porque não escolheu, foi só as pessoas que quiseram participar, de 197 adolescentes de ambos os gêneros, sem grupo controle. A intervenção realizada constituiu de uma sessão de teatro-fórum entre pares sobre violência íntima nos relacionamentos amorosos entre adolescentes, né? Então, os resultados foram que os meninos relataram ser tanto vítimas quanto perpetradores dos comportamentos violentos mais frequentes do que as meninas. A amostra relatou mais comportamentos associados à vitimização do que perpetração. As meninas mostraram um nível mais alto de conhecimento sobre o assunto e esse conhecimento aumentou após a intervenção. Aí ele já traz a conclusão, né? Que fala que a violência psicológica é altamente prevalente nos relacionamentos amorosos, particularmente nos casos de vitimização. Parece essencial compreender as percepções dos adolescentes sobre o que é um comportamento violento e agir nesse sentido. Este estudo confirmou a eficácia da educação em saúde na aquisição de conhecimento sobre esse tópico. Então, é bem, né, na saúde, é bem sumarizado. Você lê e você já sabe, né, já dá para você entender mais ou menos como que foi feito, né, que eles utilizaram a peça teatral para revelar, né, para as pessoas mostrarem o que pode estar acontecendo dentro dos ambientes familiares, né? Aí eu trouxe um outro também que é bem assim também, o da outra revista, que é a 1, né? Uhum.
que é da revista, é da Acta Paulista de Enfermagem, aí ela fala dos cuidados paliativos no contexto, né, da pandemia de Covid-19. Aí já vem bem assim, né, que o objetivo foi analisar as evidências científicas sobre... uma dúvida, a revista já traz esses itens, objetivo, método como obrigatórios? Ela traz desse jeito. É isso falando para a senhora, que eu acho assim, que muitas vezes perde muita coisa. Talvez a gente queria colocar alguma coisa inovadora, né? Uma coisa diferente, uma nova percepção, não tem como, porque eles cortam tudo. Você tem que ser bem seco, assim. Mas é o que eu estou passando para vocês. O resumo, o abstract, ele não deixa espaço para outro tipo de informação. Ele é direto, ele é conciso, né? Ele é objetivo. Então, é isso mesmo, tem que ser assim. Cientificamente, é essa a regra e pronto. Eu acho que é bom, por um lado é bom, porque quando você está fazendo, né, uma busca para uma discussão, né, dos seus resultados, então você consegue achar facilmente, né, os artigos que você queira ali, né, porque você já sabe o resultado, né, mas né, você já tem uma noção do resultado geral que deu, então você já pega o artigo já para você. Então, Sim. Elas são bem, da saúde são bem assim, bem objetivas. Mas é isso mesmo, é isso que é exigido da gente. É assim que tem que ser feito. Aí, né, ele fez uma revisão de escopo, né, baseado na metodologia proposta pelo Instituto John Breed. Aí ele já traz as bases de dados, né, e já foram selecionados 30 estudos para análise, né, e aí nos resultados ele já traz que a revisão evidenciou estratégias para a implementação dos cuidados paliativos, com utilização de protocolos e telemedicina para facilitar a comunicação, e mostrou como tem sido a abordagem da terapêutica paliativista, revelando a necessidade da promoção do conforto e do acolhimento de pacientes e familiares em momentos de dor e de luto. Aí já traz a conclusão, né, que os princípios dos cuidados paliativos contribuem para o cuidado integral, mas sua implementação no contexto de crise é um desafio, né? Aí aqui eu não consigo, que está em cima. E que é importante, né, aplicá-los no cotidiano, né, que a gente está vivenciando. Então, assim, os artigos da saúde fica bem claro o que o artigo traz, né? Então, é bem... isso aí. É assim que temos que escrever também, tá? De maneira concisa e direta, e é a informação que é essencial. Nesse caso aqui, é uma revisão, né, de literatura, ele coloca aqui na metodologia as bases de dados que ele utilizou, tá? As palavras-chave, né, que são os descritores que foram utilizados, né? E aí foram selecionados 30 estudos para análise de acordo com esses descritores aqui, que ele selecionou para a pesquisa dele. Tá? Então, ele traz os setores controlados e não controlados, né? Então, fica bem fácil de entender o que ele utilizou, né? Que era do DESC ou do médico, o que ele utilizou como palavra que ele achou que era conveniente. Fica bem claro. Ficou bem claro. Muito bom. É isso, perfeito. É um artigo, né, que a gente deve seguir aí, né, para as nossas descrições, tá certo? Mais algum comentário, Ieva, que você gostaria de fazer, os colegas? Não, eu só acho que em outras áreas parece que é mais completo, sabe? Assim, eu penso que acho que na nossa área é muito direto, professor. Assim, na área da saúde é bem... Eu acho que não, Ian. Eu acho que é um padrão, né? É um padrão científico e realmente é o que as revistas exigem, né? Então não tem muito o que inventar ou o que diferenciar, né? Tem que ser seguido esse padrão, tá certo? Então tá. Agora eu vou abrir o do... Quem mandou primeiro? O Zilmar, Cláudio, acho que foi o Cláudio. Nessa busca que vocês fizeram rápido, eu sei que foi rápida, né? Mas o que vocês têm encontrado, tem sentido dificuldade com esse padrão que eu estou apresentando? Vocês acham que, de maneira geral, vocês encontraram essas informações ou não? Foi difícil de
de achar um artigo nesse modelo? Ou vocês acham que, na percepção de vocês agora, a maioria deles atendem a essa descrição? Se eu entendi mesmo, eu achei tudo tranquilo, nada difícil, não. Tá, ótimo. Não sei se é isso mesmo. Sim, uhum. Não, tudo bem. Vamos lá, então, Cláudio. Por favor, fique à vontade. Bom, o meu trabalho, né, a intenção é falar sobre a questão da água disponível no estado de Goiás, né, para outorga, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O trabalho, a proposta de trabalho, né, que eu penso em desenvolver a minha dissertação. Eu busquei algo assim, como a senhora disse, que era para buscar alguma coisa ligada à área, né, aquilo que nós iremos trabalhar. Então, eu achei algo assim, mais ou menos parecido, que fala sobre a estimativa da variação de demanda da água, em relação à estimativa da variação da demanda de água para irrigação por pivô central no Distrito Federal, entre os anos de 92 a 2002. Aí eu achei assim, bem simples, né? Veio aí a questão, o resumo, né? Eu coloquei a introdução, né? Na verdade, os autores, né? Introdução, né? O aumento da demanda da água para irrigação tem sido objeto de constante preocupação dos órgãos de gestão dos recursos hídricos e da população do Distrito Federal. A questão da água é uma questão, como esse trabalho ele é antigo, né, de 92, né, ele fala sobre, se refere aos de 90, 2002, né? Mas mesmo assim é um tema bastante atual, porque a questão da água, cada dia que passa, né, cada dia é uma preocupação assim maior, né? E é bastante recorrente. Aí a questão dos objetivos, né? Os objetivos do trabalho, né, foram determinar a variação da área irrigada por pivôs centrais no DF entre 92 e 2002, estimar a demanda hídrica desses sistemas, bem como verificar sua importância em relação ao consumo humano. Esse então foi os objetivos do trabalho, né? Mais adiante, então, é questão de material e métodos. Utilizando imagens de satélite e ferramentas de geoprocessamento, foram determinadas as áreas irrigadas por pivô central. O consumo de água dessas áreas irrigadas foi estimado com base em dados da literatura referentes às principais. E a questão do resultado e discussão, que entre 92 e 2002, o número de pivôs centrais no DF passou de 55 para 104. A área irrigada de 3.894 hectares para 6.823 hectares. O consumo de 23,36 para 40,94 milhões de metros cúbicos ano. Muita coisa o consumo, né? O aumento foi muito grande. Tá? Aí, por fim, a questão da conclusão, né? Fala que o consumo de água para irrigação por pivô central no DF é ainda menos representativos do que o consumo de água para o abastecimento humano. Entretanto, a demanda para irrigação tem crescido de forma mais acelerada, indicando tendência de alteração desse quadro. E as palavras-chave: agricultura irrigada, geoprocessamento, recursos hídricos, e, por fim, lá o abstrato. Cláudio, o que você achou desse artigo? E os colegas também. Primeiro eu vou ouvir o Cláudio. Você acha que está um artigo... assim, bastante... Sim, pode concluir. Não, eu queria assim, você acha que tá bom o artigo, foi bem construído, tem alguma... Você faria diferente alguma dessas partes? Você teria alguma sugestão para essa construção? Essa construção? Eu estou judiando de você, né, Cláudio? Não, porque, na realidade, eu estou começando, na verdade, eu nem comecei o meu trabalho, só essa ideia, questão de água e tudo, né? Diferente, eu faria diferente a construção desse artigo, desse trabalho? Desse resumo, né, em específico, que nós estamos tratando. Tem alguma informação aqui que você acha que você poderia melhorar, apresentar de forma diferente para o leitor?
Assim, tem um item aqui em especial que eu já vou falar para vocês, que assim, é uma crítica minha, que eu acho assim, que está mal escrito, ele não está trazendo informações específicas do trabalho e tem até frase aqui que não me diz nada. Então, eu já vou ser... Vocês identificaram? Alguém já identificou? Eu acho que o material meta está muito fraco. Dá para ele falar mais coisa aqui. Exato, Marcos. Materiais e métodos, olha só, utilizou imagens de satélite, Cláudio, e ferramentas de geoprocessamento. Mas, entre as ferramentas de geoprocessamento... Qual ferramenta? Isso, qual satélite, qual ferramenta de geoprocessamento, né? Aí, olha só essa frase, o consumo de água dessas áreas irrigadas foi estimado com base em dados da literatura referentes às principais... Realmente não disse nada, né? Não disse nada. Qual a literatura? De onde? Qual fonte, né? Isso, perfeito, perfeito, Cláudio. Então, é isso que eu quero que vocês sejam críticos, tá? Quando estiverem lendo e escrevendo, né? Esse tipo de frase é uma frase que não está acrescentando nenhuma informação para o leitor. O abstract, nós sabemos que é um local que a gente tem um número restrito de caracteres, então eu não posso fazer isso, eu não posso utilizar uma linha e meia aqui para não dizer nada, tá? Então, ótimo. É isso que eu quero que vocês sejam críticos, tá? Em relação à construção do trabalho. Mas, assim, tem todas as estruturas, né? Você separou muito bem a contextualização, os objetivos do trabalho, materiais e método, tá? Resultado. Oi? E ainda foram 3 autores. Ah, foram 3 autores? Pois é. Piorou então, né? Complicou. Ainda foi publicado, passou por revisão de pares, né? E outro fator importante é que eu vou pedir para vocês sempre olharem qual é o fator de impacto da revista, qual que é o qualis, tá? Então, façam nos demais que vocês forem colocar lá como... Eu pedi para olhar 5, né? E deixar registrado no AVA como tarefas, coloquem qual foi o fator de impacto. Por quê? Provavelmente, eu não olhei, deixa eu ver essa revista, mas provavelmente ela deve ser uma revista com fator de impacto baixo, uma revista com qualis, né, mais baixo, porque, assim, provavelmente não passaria, né, esse tipo de erro, né, não está errado, mas, assim, está faltando informação e deixando de informar, né, os referentes seriam mais críticos, certo? Mas excelente, ele apresenta aqui, né, todas as partes que deveriam constar, né, de certa maneira ele põe, né, conclusão, ok. Parece que ele não traz o problema, né, de pesquisa. Não, ele não traz o problema. Não traz o problema, exato. Porque assim, né, tá usando pivô e aí tá faltando água para a população, né, né? O que está acontecendo? Ele só fala do aumento, e esse aumento causa o quê? Né? Exato. Por quê? Ele não faz essa contextualização do problema, né, El? Então, realmente, a gente vê aí as fragilidades, tá? Da escrita. Né? Da escrita mesmo, né? Com certeza ele tem, até sabe, né? Eu imagino que dessas informações, mas deixa de apresentar. E o autor precisa escrever isso. E a gente não tem que adivinhar, né, o leitor. Tá certo? Obrigada, Cláudio. A crítica é para o autor, não é para você. É muito bom isso, porque para eu não incorrer nesses mesmos erros. Exato, começar ter uma outra visão, né? Uma outra percepção. Sim. Isso mesmo. A gente tem que olhar o erro dos outros e aprender, né? Com os nossos e os dos outros. Agora eu vou abrir o do Zilmar. Tá aqui, Zilmar. Ok. Zilmar, fica à vontade, por favor.
Zilmer, você está me ouvindo? Zilmer? Parece... Ele não está constando aqui. Assim, ele aparece, mas não aparece ao lado, né? Eu não sei... Ah, tá, estou no chat. Não, mas isso aqui é informação antiga. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o da Sandra, tá, Sandra? E se o Zilmar voltar, a gente... Tá bom. A gente olha o dele, tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, Sandra. Só um minutinho, por favor. Vou salvar o seu. Sandra, quem que é seu orientador? Sua orientadora, por gentileza? É a Josana. Você trabalha com o quê? Josana. Isso, eu trabalho com gestão ambiental na indústria farmacêutica. Tá joia. Então, eu escolhi esse artigo porque foi o último que eu li, o mais recente. Eu escolhi ele para tentar identificar aqui as partes do abstrato. Então, no abstrato em questão, a contextualização, né, o autor ele fala sobre a exigência dos órgãos... Só um minutinho, por gentileza, Sandra, me desculpa, é que eu ainda não estou, os colegas não estão não visualizando. Não tá estou com... Tá, só um minutinho. Eu não tinha salvo o seu ainda. Ok, tudo bem, Sandra, pode falar, por favor. Então, deixa eu voltar aqui, né? Essa revista, a Research Review, é uma revista que tem uma qualificação baixa, ela é classificada como C. Então, realmente, o artigo ele não foi muito bom. Eu fiz a leitura porque, de certa forma, faz um pouco parte do que eu estou estudando, né, do que eu estou avaliando, então eu concluí a leitura, mas ela tem um impacto baixo. Ele fala sobre as regulamentações, né, para lançamento de efluentes relacionados a processos farmacêuticos. Então, aqui no abstract, a questão da contextualização, o autor fala sobre a exigência, né, dos órgãos que são regulamentadores nos Estados Unidos, referente à manufatura controlada, uso e descarte de produto farmacêutico, né, com o objetivo de ter uma mínima liberação desses produtos no meio ambiente. Então, o objetivo que eu identifiquei é que ele tenta trazer para a discussão os aspectos científicos, né, e regulamentares que são relacionados com a fabricação, uso e descarte de produto químico farmacêutico, né, enfatizando quais são as vias de exposição. Então, ele fala realmente, no decorrer do texto, ele fala realmente dos aspectos dos processos, quais são essas vias de exposição ambiental durante o ciclo de vida de um ingrediente farmacêutico ativo ou do próprio medicamento como um produto acabado.